Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Com grande alegria nós estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos na Epístola de Paulo aos Romanos. Desta feita nós trataremos hoje do capítulo 14 e já está bem próximo do final. E eu acredito que em mais 2 estudos nós devemos estar concluindo. Para tanto, eu gostaria de convidar você a orar nesse instante. Curva a sua cabeça. Pai nosso, nós agradecemos ao Senhor, a Ti que domina todo o universo e com a palma de Suas mãos retém tudo o que existe. O Senhor que se interessa por cada aspecto de nossas vidas e enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos pela sua justiça. Nós te louvamos. Nós estamos aqui, ó Pai, no intuito de buscar a tua presença, buscar, ó Deus, a sua orientação. Ser propício a nós nessa noite, abençoa-nos com seu Santo Espírito, para que possamos, Deus, alcançar o coração sábio. Que as sagradas letras, elas tomem a nossa mente e que o conhecimento do Senhor nos preencha o conhecimento e o coração de modo que possamos assim, ó Deus, louvar-te com as nossas vidas. É isso que nós clamamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Seguindo então, no finalzinho aqui da Epístola de Paulo aos Romanos, no último capítulo nós tratamos a respeito do tema da obediência ao magistrado civil e algumas orientações que Paulo passa nesse sentido. Agora ele já abre o capítulo 14, mudando um pouco o viés do assunto, exatamente para o relacionamento entre os dois tipos, os dois tipos de crente, os dois tipos de cristãos que faziam parte da igreja de Roma. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, havia os gentios convertidos e havia os judeus prosélitos, aqueles que vinham do judaísmo e que, de alguma maneira, guardavam ainda algumas das práticas da lei, das práticas da religião judaica, as quais Paulo orienta que faziam parte de uma aliança anterior e que na aliança do pacto da graça já não mais se aplicavam. E é exatamente nesse assunto agora que Paulo se detém. Vejamos o que ele diz aqui no capítulo 14, verso 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para que julgue o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Nesses primeiros 4 versículos, então, Paulo vai falar a respeito da questão das leis levíticas no que diz respeito ao alimento, aquilo que se come. Muito provavelmente, ele estava aqui tratando exatamente das leis acerca dos alimentos puros e dos alimentos impuros, dadas lá no Êxodo, no momento em que eles saem da terra do Egito, estão peregrinando no deserto, ali o Senhor vai determinando as práticas e baixa as determinações no que diz respeito à alimentação, que alguns animais deveriam ser considerados impuros, alguns alimentos deveriam ser considerados impuros. E isto para que o povo se mantivesse distinto do povo da terra para onde eles estavam indo. O Senhor, ele faz todo aquele código levítico, apresentado no livro do Levítico, inclusive,
onde você vai ver bastante determinações, bastante específicas até, no que diz respeito ao comportamento do povo de Israel, exatamente para que o povo de Israel se distinguisse dos povos da terra com relação às suas práticas. Então, ele trata aqui, ele chama de fraco na fé e de forte na fé. O que ele está querendo dizer com isso? Ele classifica os fracos na fé, aqueles que ainda estavam apegados às práticas judaizantes, as práticas relativas às leis levíticas, né? E chama de fortes na fé aqueles que tenham um entendimento de que, assim como Paulo tinha, de que aquelas ordenações eram específicas para aquele momento da lei, e agora, já estando debaixo da graça, aquelas ordenações já não faziam sentido, porque, na realidade, todas aquelas práticas não trariam nenhum mérito em si, e não trouxeram nenhum mérito em si para a salvação do homem. Então, o Paulo, ele expande a visão, né? Enquanto dentro da religião judaica, a prática da abstinência de certos alimentos trazia a noção, a cabeça, a mente do judeu praticante de que aquela abstinência daqueles alimentos é que trazia para ele santificação e lhe garantia a salvação. Paulo demonstra que isso era inválido, né? Já não era eficaz, né? E o que trazia a salvação, que trazia e que conduzia o homem à santificação, era o entendimento do sacrifício de Cristo e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Feito isso, então o viés já não estava mais nas práticas, nem nas determinações da lei, mas estava exatamente no fato de receber Cristo e de viver de acordo com a sua vontade. Então ele chama esses que têm esse entendimento, assim como ele tinha, de os fortes na fé. Então ele orienta, ele fala, esse versículo 1, muito claramente é direcionado a quem ele chama de fortes na fé, porque ele fala, vocês, né, acolham quem é fraco. Vocês quem? Vocês que são fortes. Mas ele fala, não para discutir opiniões. Não para ficar discutindo a respeito do entendimento de que a lei já não era mais aplicável e de que aquelas práticas não trariam nenhum mérito em si. Não para poder ficar perdendo tempo nessas coisas, né? Para não ficar discutindo esse tipo de opinião. Esse tipo de orientação, ele é eficaz para nós hoje. Hoje nós vemos muito, né? E é interessantíssimo, eu observo as redes sociais com bastante cuidado, com bastante zelo. É muito comum nós vermos discussões a respeito de doutrina, a respeito de práticas, críticas ácidas, veementes, né? De um lado e de outro, né? Não estou aqui fazendo distinção alguma, a respeito de doutrinas, de quem é calvinista, quem não é calvinista, quem é reformado, quem não é reformado, quem é protestante, quem é católico. E então, assim, essas discussões a nenhum lugar levam. Paulo está demonstrando isso. Olha, não vai discutir essas coisas, porque elas não trazem nenhum benefício, elas não trazem nenhum tipo de crescimento, e, na realidade, vai causar dissensões, né? E ele vai demonstrar que o importante aqui é a compreensão do Evangelho, nós vamos entender isso adiante. E ele vai exatamente falar nesse viés dos legumes, né? Ele dá o exemplo, crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. E aí ele fala assim, olha, quem come de tudo, que não despreze quem se abstém de certos alimentos. E aquele que se abstém dos alimentos, que ele entende que são impuros, ele não julgue aquele que entende que não precisa ter esse tipo de zelo, de cuidado.
E aí ele explica o seguinte, ele fala assim, olha, no verso 4 ele dá esse exemplo, ele dá essa orientação para aqueles que ele chama de fracos na fé, que tem essas práticas judaizantes, ele dá essa orientação, porque ele fala assim, olha, quem é você para que julgue o servo alheio? Ele está falando, quem é você para julgar o servo do Senhor Jesus? Né? Para o seu próprio dono, ou seja, para o próprio dono, para Jesus, é que ele está de pé ou que ele cai. Né? O Senhor é que vai permitir que ele esteja de pé ou que ele caia. Então, ele fala assim, olha, e aí ele coloca, mas ficará de pé. O que ele fala isso? Ele está aqui afirmando, assim, olha, você está julgando porque eles comem de tudo? O Senhor é que deve julgá-lo, você não é juiz do seu irmão. Ele pode ficar de pé ou ele pode cair. Aí Paulo fala assim, mas ele ficará de pé. Porque Paulo, aqui ele demonstra que ele tem esse mesmo entendimento. Porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. E ele coloca, então, ele fundamenta o seu argumento de que comer de todos os alimentos é lícito e não causa nenhum tipo de malefício, falando isso, porque o Senhor é poderoso para manter de pé. Porque o Senhor está muito acima dessas coisas. Na realidade, a salvação que o Senhor nos proporciona não está condicionado ao fato de você comer ou se abster de algum tipo de alimento ou de algum tipo de prática. E ele segue. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. E ele parte aqui para um segundo exemplo. Ele está, obviamente, falando do Shabá. Então, ele fala, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que outros. E outros entendem que todo dia é dia igual. Qual que é o dia do Senhor? Essa é uma questão que sempre vai e volta, né? Eu já fui questionado muitas vezes a respeito disso. Olha, a palavra não fala que é o sábado e que por que a gente guarda o domingo, isso a gente está errado e tal. A primeira preocupação, à luz dos primeiros 4 versículos, a preocupação ela é infundada, vocês concordam? Paulo ele já orienta que o seguinte, essas práticas elas não trazem nenhum tipo de mérito em si, e nem vai imputar mérito a quem as pratica. Mas, ele coloca aqui, olha, cada um tenha bem definido em sua própria mente. E ele coloca isso, olha, você vai ter isso bem claro na sua mente. Então, assim, se você acha que o dia de descanso é o sábado, guarde o sábado. Porque, na realidade, a palavra hebraica Shabá, ela significa descanso. Ela não significa sábado. Na realidade, a palavra latina, sapato, ela deriva da palavra judaica, hebraica, Shabá. E quando o Senhor ele dá a sua ordenação, os 10 mandamentos, ele fala, lembre-se do Shabá para o santificar. Era o 7º dia, 1 em 7, 1 em 8, né? Agora eu fiquei até na dúvida. 1 em 7, porque o domingo já é o 1º de novo. Então, não é o sábado que o homem nasceu para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem, é assim que Jesus nos ensina. Então, na realidade, Shabá significa descanso, a orientação é que você deve ter um dia para descansar. Um dia para se abster das suas atividades. E nesse dia se dedicar ao Senhor. Trabalhar para o Senhor, meditar nas suas escrituras, descansar o seu corpo. É isso que você deve fazer. Né? E aí, o entendimento de que tem de ser o sábado, né? Tem que ser o sábado da semana. Se você tem esse entendimento, então, que você guarde o sábado. Agora, a realidade, nós entendemos um dia em 7, que nós devemos, então, nos dedicar ao Senhor, e assim o fazemos no dia da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o domingo.
Há erro nisso? Não há, porque ainda assim um dia está sendo reservado ao Senhor. Porém, alguns fazem disso cavalo de batalha, fazem disso argumento para discussões. E aí Paulo já nos orienta isso lá no verso 1. Olha, não para discutir opiniões. Se você entende que tem que guardar o sábado, que guarde o sábado. O importante é que você guarde um dia. Agora, se nós temos o entendimento que guardamos o domingo, que diferença faz? A verdade não é a data cronológica, o quadradinho lá no seu calendário de parede, da folhinha que está pregada atrás da porta ou em alguma parede na sua casa. Não, é o fato de ser um dia na semana dedicado ao Senhor. E aí ele fala isso, a cada um tenha isso muito claro na sua própria mente. Porque ele vai ensinar isso na sequência. Porque a nossa mente, ele já fala disso nos capítulos anteriores, porque a nossa mente é que nos julga. Se você não encontra paz, se não é de fé, então nisso você está pecando. E ele vai falar mais a respeito disso na frente. Vamos continuar. O verso 6. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. O que o Paulo está querendo dizer aqui? Ele agora mescla os dois temas, ele mescla a questão de guardar certos dias, de comer todas as coisas e de se abster de alguns alimentos. Ele mescla, mostrando que essas leis cerimoniais, elas só terão algum sentido se forem feitas para dar glória a Deus e não para o homem. Por que ele está falando isso? Paulo estava em Corinto quando ele escreve essa epístola aos irmãos de Roma. E naquela situação, depois, nós vamos ver isso mais claramente quando nós estudarmos a epístola aos Coríntios. Não somente era uma questão que estava afligindo aos romanos, mas de uma maneira geral, os judeus da dispersão, eles estavam tentando, aqueles que se converteram ao cristianismo, tentando impor aos gentios as práticas judaizantes, as práticas do judaísmo, Não tinham aprendido, não tinham entendido que o Senhor Jesus veio com um novo ensino, Então, o que acontece? Eles acreditavam que aquilo traria mérito para eles diante de Deus. E, na realidade, eles não cumpriam essas ordenanças, ou guardavam sábados, ou se abstinham de alimentos tidos como impuros, descrevidos como impuros, para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmos. Lembra que nós dissemos que o Senhor dá as ordenanças para que o povo de Israel se diferenciasse dos demais povos da terra? Isso tornou-se para o judeu um motivo de orgulho próprio, e ele se gloriava nisso. E até hoje se gloriam, os judeus praticantes, eles se gloriam nessas suas práticas, em guardar essas suas práticas. Eles entendem que isso traz para eles mérito, santidade diante de Deus, E, na realidade, nós já explanamos várias vezes, falando que o mérito não está nessas práticas judaizantes, nessas práticas levíticas, Então, o que o Paulo está falando isso? Quem faz uma coisa ou outra deve fazer para a glória do Senhor, não para a sua própria glória, nem para julgar ou desprezar o seu irmão. Se fizer com esse tipo de intenção, nisso ele vai estar pecando. Então, o que o Paulo está querendo deixar claro aqui? Que é o seguinte: as nossas práticas elas devem ser reguladas, primeiro, pela fé no Senhor, no seu mérito, pelo nosso entendimento, pela nossa consciência, nosso entendimento das Escrituras e da salvação que nos foi imputada, e pelo amor ao próximo. Essas são as coisas que vão regular as nossas práticas. Então, assim, todas as nossas práticas elas devem ser para glorificar o nosso Deus. E aí ele segue:
Porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, volta naquilo que nós já falamos, o Senhor é o nosso objetivo, Ele é o sentido. Então, se nós fazemos ou deixamos de fazer, não é para nós, é para a glória do Senhor. Então, nós somos dele. Então, se a gente vive ou morre, se a gente come ou deixa de comer algo, se a gente guarda certos dias e não guarda, ou se a gente não guarda um dia específico, é exatamente aí que nós devemos nos entender que é o seguinte, é o Senhor que é o objetivo daquilo que nós fazemos. Se a gente faz ou deixa de fazer algo, tem que ser para a glória do Senhor. Então, certa vez me perguntaram, Sandro, o meu trabalho, eu tenho que trabalhar no domingo. Eu falei assim, olha, e aí, eu estou pecando? Eu falei assim, à luz das Escrituras, não. Mas e na sua mente? O que você sente? Eu sinto um certo peso, eu sinto uma certa dificuldade. Então, procure uma orientação do Senhor, ore a Ele, peça a Ele que Ele abra uma outra porta, para que você possa ter a folga no domingo, que você entende que o domingo é o dia de você adorar ao Senhor, né? De você guardar, é o dia do Shabá, sendo que, na verdade, na realidade, nós devemos adorar o Senhor todos os dias, né? Mas você tem que guardar o seu Shabá no domingo, você entende isso? Então, clame ao Senhor para que Ele providencie os meios para que você possa fazê-lo. Outros falaram comigo, mas eu não tenho dia certo, eu trabalho de rodízio, de escalas. Muito bem, mas você vai ter um dia de folga, não é verdade? Eu mesmo, numa época da vida, trabalhei de escalas. E então, assim, às vezes, minhas folgas caíam, sei lá, numa quarta, numa quinta, ou numa segunda e terça, e assim sucessivamente. Então, nós devemos ter o quê? Esse entendimento, de ter um dia de descanso, um dia para nos dedicarmos ao nosso descanso e ao nosso Senhor. Não é verdade? Seguindo, verso 9, foi precisamente para esse fim que o Senhor, deixa eu retomar aqui, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. E aí, ele aproveita que ele toca nesse argumento, se nós somos vivos ou se nós somos mortos, nós somos do Senhor. Ele entra nessa questão do fato da ressurreição, porque Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e de vivos. O que ele está dizendo isso? Para ser Senhor tanto das pessoas que já dormem, que já descansam, né? Ele mesmo, mais para frente ele vai falar a respeito disso, ele menciona o fato de Cristo ser a primícia, né, dos que dormem. Então, isso daí nós vamos tratar mais a miúde no futuro. Mas o Senhor, Ele é Senhor tanto daqueles que já descansam, que já estão descansando, quanto dos que estão vivos. E, por isso, ele toca ele vai nessa questão, ele vai nesse aspecto, e aí ele mostra que o Senhor é Senhor de todos. O que ele quer chamar a atenção aqui é isso. Ele é Senhor tanto daqueles que têm práticas, que guardam as práticas judaizantes, né? Se eles entendem que isso é para a glória de Deus, que continuem a praticar, e que se eles deixarem de praticar, eles não vão estar glorificando a Deus, então que pratiquem. E aqueles que entendem que não devem praticar, que continuam assim, entendendo que glorificam o Senhor com essa sua liberdade, que o façam dessa maneira também. É isso que Paulo está dizendo. Seguindo, verso 10. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Porque todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Esse é o verso 10. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Essa aqui é uma citação direta de Isaías capítulo 45, verso 23, que está fundamentando o argumento que Paulo usa no verso 10, que todos devemos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós, ímpios, justos,
salvos, condenados, eleitos, não eleitos, preto, branco, amarelo, azul, verde, alemães, japoneses, índios, esquimós, todo mundo, todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor, né? E aí cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Ele fecha esse argumento no verso 12. Então, o que ele está dizendo isso? Por que nós então vamos julgar o nosso irmão? Ele está falando isso para os fracos, aqueles que julgam, aqueles que não guardam as leis judaicas, que não guardam as leis mosaicas, as leis do Levítico. E por que você vai desprezar aqueles, o seu irmão, ele usa aqui no verso 10, referindo-se aos fortes, né, dirigindo-se aos fortes. Por que você então vai desprezar aqueles que praticam e guardam as leis mosaicas? Então, o que ele está dizendo? Nem julguem, nem desprezem, porque só há um juiz. E todos nós haveremos de comparecer diante deste juiz. É uma situação bastante delicada, porque nós temos essa inclinação. Nós sempre fazemos assim, julgamos, né? Nós temos sempre que fazer um juízo a respeito das ações das pessoas, né? Nós temos sempre uma opinião formada, como eu estava falando na abertura aqui. Todo mundo hoje entende que tem que ter uma opinião, e aí expressa, né? Se vê na obrigação de expressar essa sua opinião e de marcar o seu pensamento como se fosse o dono da verdade, né? Nós vemos as redes sociais repletas disso, e todo mundo se sente no direito ou na obrigação, seja lá o que for, de colocar e de fincar sua posição como se fosse que o seu entendimento fosse o correto. Então, assim, o que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós não temos essa prerrogativa, nós não temos esse direito nem de julgar, nem de desprezar as opiniões alheias. Nós devemos manter pura a nossa consciência, bem definida a nossa mente, como ele fala lá no verso 5, e devemos evitar julgar ou desprezar o nosso irmão, o nosso próximo, como ele fala aqui no verso 10. Porque todos nós haveremos de comparecer diante de um juiz, o único juiz reto, justo, sábio, soberano, que julga com equidade toda a criação. Ele segue no verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Isso aqui é importante. Ele fala assim: olha, não julguem e não escarneçam. O que é escarnecer? Escarnecer, além de desprezar, né? Escarnecer é levantar comentários que são pejorativos a respeito do irmão. Difamar o irmão é uma maneira de escarnecer dele, né? Quantas pessoas, às vezes, para poder justificar-se de alguma situação, escarnecem do irmão, desprezam o irmão, levantam falso testemunho do irmão, não é verdade? E do próximo, né? A gente fala do irmão, mas é do próximo, de qualquer pessoa, né? É no sentido de que, eu desprezo o meu vizinho. Mas por quê? Para se justificar. Porque ele tem práticas assim, que ele faz isso, que ele faz aquilo, e que ele ouve esse tipo de música, que ele faz isso, que ele faz aquilo. E aí é muito comum a gente ver isso, principalmente no evangelicalismo hoje, mais alinhado às ideias, como eu disse, evangelicalistas mesmo, neopentecostais, que falam, que se julgam assim, superiores às outras pessoas por causa das suas práticas. Então, assim, nada mais é do que essas mesmas práticas judaizantes, a mesma maneira de portar desses judeus aqui. Obviamente, salvas as proporções, porque os judeus estavam desprezando outros crentes, né? Mas, quando você julga o seu vizinho, o seu próximo, que não conhece Jesus por causa de um comportamento dele, e aí faz dele, escarnece, difama, fala mal,
você estava tomando o mesmo tipo de atitude. E mais, qual que é a sua diferença em relação a ele? Só a graça, só a bondade de Jesus que te resgatou, porque se não tivesse resgatado, você estava em prática semelhante ou até pior. Então, assim, o que Paulo está demonstrando isso, ele fala assim, deixe de julgar o outro, toma a decisão de não colocar pedra de tropeço, não apontar o dedo, não escarnecer ou fazer tropeçar, né? Ou tornar o irmão motivo de escândalo, levantando falsos argumentos infundados. Às vezes pode até, quando eu digo falsos, pode falar assim, está mentindo, não, mas eu não menti, tudo bem. Então, que sejam até fundados, que você possa até saber, mas não julgue. Não julgue porque, como eu disse, a única diferença entre você que se julga justo e aquele que você pensa ser ímpio e julga ímpio, é a graça. Porque na realidade todo mundo é pecador, tanto um quanto o outro. A única diferença é que um é um pecador remido, alcançado pelo sangue de Jesus, que não tem mérito algum em relação ao outro. A única diferença é isso, é que o amor de Deus alcançou. E quem sabe aquele momento, aquela outra pessoa a qual está sendo julgada, né, num dado momento da sua vida, o Senhor não há de alcançá-la. Eleito não tem estrela na testa, nós já dissemos isso lá no início do estudo do livro, né? Seguindo, Paulo segue no verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Então, o que o Paulo está dizendo isso? Eu sei, estou persuadido que nada é impuro em si mesmo. Nada é impuro em si mesmo. Mas para aquele que pensa que uma coisa é impura, para ele é impura. Porque o que traz, o que leva é exatamente o julgamento, né? O que está na mente. Então, se você traz culpa, se aquilo gera culpa, se aquilo gera no seu espírito, aquilo ali lhe traz o incômodo, então para você é impuro. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele está falando ele está se referindo a essas coisas no que diz respeito à alimentação, né? É obviamente que existem as situações, os pecados, esses de fato são impurezas diante de Deus. E nós precisamos ter bastante bom senso, né, para não generalizar. Mas vamos entender aqui um exemplo prático aqui. Cerveja. Do que é feito a cerveja? A cerveja é feito do trigo, né, e da cevada. Se bem que hoje em dia nem é disso mais, né? Estão fazendo ela de milho. Mas a receita original, por assim dizer, é feita do trigo. O que mais é feito do trigo? Farinha, de onde vem o pão. E por que então beber a cerveja é impuro e comer o pão não é? Se os dois vêm da mesma fonte. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se para aquele que entende que a fermentação da cevada, do lúpulo, mais a água que faz gerar a cerveja, traz impureza, então se abstenha disso. Nós somos abstêmios, né? Nós somos abstêmios por entender que, não por falar que o trigo é impuro, a água é impura, o lúpulo é impuro, não. Mas por causa dos efeitos que essa bebida traz no nosso corpo e na nossa mente. Nos priva dos sentidos, da nossa razão e nos priva de dar glória a Deus. Porque todas as coisas que nós fazemos é para dar glória a Deus. Então nós entendemos que nós devemos nos abster disso. E é assim que nós fazemos. Agora, não há nada impuro em si. É isso que nós estamos que Paulo afirma aqui, o que nós acreditamos, nós reformados acreditamos. Não há nada impuro em si naquela bebida, contudo nós nos abstemos dela, primeiro, para não fazer tropeçar o irmão.
quando o Paulo ele fala aqui mais adiante a esse respeito. Lá no início do capítulo 15, ele vai tratar disso. Primeiro, para não fazer tropeçar o irmão, porque outros se escandalizarão. Imagine se no lugar dessa água aqui, eu tivesse eu citei o exemplo da cerveja, vamos sim, continuar nesse exemplo. Se eu tivesse aqui um copo de cerveja, o que você estaria pensando aí agora? Né? Pessoal, esse pastor é doidão, ele tem um copo de cerveja ali, uma bebida, né, alcoólica, né? E você se escandalizaria disso. Então, esse é um dos motivos. Não haveria nada de impuro nessa bebida, não há nada de impuro. Contudo, nos efeitos que ela traz na minha mente e no que traz na mente daqueles que são por quem o Senhor morreu, eu não quero fazer ninguém tropeçar, então nós nos abstemos disso. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele fala assim, olha, eu sei que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Então, para esse é impura. E ele segue. Se o seu irmão ficar triste, olha só, ele não somente no capítulo 15, no verso 1, quando ele fala isso, mas também ele fala aqui no verso 15 do capítulo 14. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come ou consome, né, ou bebe, seja lá o que for, aquele por quem Cristo morreu. Olha só, então é exatamente a ideia que a gente estava dizendo. Eu não vou fazer tropeçar, eu não vou fazer constranger a igreja ou o meu irmão só por conta daquilo que eu como ou do que eu bebo, né? Eu não vou fazer isso, porque o Senhor morreu por aquela pessoa, por que eu vou trazer constrangimento para ela? Então eu devo me abster, é isso que Paulo está dizendo, né? Se abstenha dessas coisas, porque no final das contas, não são elas que vão trazer algum benefício, algum mérito para você, mas é o amor. Então é muito mais importante amar o irmão, é muito mais importante guardar um bom testemunho para as mentes daqueles que entendem, né, que ainda não compreenderam que todas as coisas não são impuras em si mesmas. Então é muito mais interessante você guardar isso e evitar que essas pessoas sejam constrangidas, entristecidas, causar escândalo. E aí você se abstém disso, é muito melhor. É isso que Paulo está dizendo. Então não seja, verso 16, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ele fecha aqui o argumento, né? Ele fala exatamente isso. Não seja difamado aquilo que você considera bom. Então, você não vai trazer má fama para o corpo de Cristo, você não vai trazer má fama, não vai trazer constrangimento para o seu irmão, para a sua igreja, para a sua família. Abstenha-se. Impureza? Não há nenhuma. Contudo, não faça uso. É isso que Paulo está dizendo. Para quê? Para que você não coloque as coisas acima da causa. Ele fala exatamente isso. Não seja então difamado que você considera bom, porque o reino de Deus, que é a causa, que é muito mais importante, ele não é comida, ele não é composto de comida, nem de bebida, mas de justiça, de paz e de alegria. Logo, então, entenda que é para o reino, para o benefício do reino, que essas coisas devem ser postas de lado. Verso 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Então, ele fecha aqui esse raciocínio falando, quem desse modo procede, ele serve a Cristo, ele serve a igreja, nisso ele está servindo. O que ele está dizendo? Aquele que se abstém, entende que não há nenhum tipo de impureza, mas se abstém, nisso ele está servindo ao Senhor. Porque ele não está fazendo isso para a sua própria glória, mas está fazendo isso para a glória de Deus e para o bom andamento do reino. É aquilo que o desenvolvimento daquela ideia que ele fala lá atrás, né, nos versos 5 e 6. Né, ele faz para o Senhor. E aí ele fala assim, olha, ele serve a Cristo, é agradável a Deus e mais, aprovado pelas pessoas.
Não que ser aprovado pelas pessoas deva ser algo que nós devemos buscar veementemente. Primeiro, olha a ordem que ele coloca aqui: servir a Cristo e ser agradável a Deus. Ora, se você serve a Cristo e é agradável a Deus, é natural que você seja aprovado pelas pessoas, até mesmo pelos ímpios. Seguindo, verso 19. Ainda assim, pois sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Então, mais uma vez, ele reforça a ideia, de que nós devemos prosseguir nas coisas que contribuem para a paz e para aquelas que trazem edificação mútua. Então, não existe isso de ficar de picardia, né? E entender que certas práticas, não, eu entendo, todas as coisas são puras e eu não preciso me abster de certos comportamentos, de certas coisas, e eu vou continuar fazendo. Se isso não está gerando paz no corpo, se não está trazendo edificação, então, né, ele fala isso, olha, abstém, né? Sigamos nessas coisas, né, que contribuem para a paz e que são boas para a edificação do corpo, a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida ou da bebida, né? Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Paulo está desenvolvendo aquela mesma ideia, né? Então, quando fala assim, come, bebe, né, que causa escândalo, né? Nós seguimos naquela ideia lá desenvolvendo aquela ideia que a gente estava falando da cerveja. Não é bom que alguém coma ou beba algo que cause escândalo. Por isso nós nos abstemos disso. Esse é o nosso entendimento. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. O desenvolvimento da ideia é aquilo que a gente está dizendo. Então, assim, ele fala esse comer carne, né? É interessante a gente ver isso. Essa carne nós já explicamos, eu acredito, que esteja bem claro, seja pacífico. Só vou voltar aqui rapidamente para você se recordar. Das carnes que eram sacrificadas a ídolos, né? Porque era comum haver esses sacrifícios. Então, a carne daqueles animais, usava-se o sangue no sacrifício, né? E a carne era vendida no mercado. Então, assim, muitos judeus estavam se escandalizando porque eles, sabendo que essa ou aquela carne tinha sido sacrificada, se escandalizavam do irmão que ia lá, comprava a carne no mercado e não estava sabendo, às vezes, que aquela carne tinha sido sacrificada, ou às vezes sabia, mas entendia que não tinha nenhum problema naquilo, né? Então, orou, consagrou ao Senhor, está tranquilo, comeu. E aí ele estava exatamente falando disso, olha, se você sabe, exatamente o que Paulo fala aqui nos capítulos anteriores. Olha, se você não está sabendo de nada, come tranquilo. Agora, se você sabe, se abstenha. Se abstenha não porque aquilo é impuro em si, mas para não trazer escândalo ao seu irmão. É isso que Paulo está falando. Então, é bom não comer qualquer coisa que leve o irmão a tropeçar. Não comer, não beber, qualquer coisa que leve o irmão a tropeçar. É isso que ele está dizendo aqui no verso 21. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então ele fala assim, olha, se essa fé que você tem, esse entendimento de que as coisas são impuras, guarda para você. Né? E ele fala que é bom que você não se condene naquilo que você aprova. E o que ele está dizendo aqui? Que não é bom que você se coloque, se exponha a julgamento, à condenação de outras pessoas, de outrem, né? Dentro daquilo que você aprova. Então, o que o Paulo está dizendo? Não force, não vá adiante, não pratique para que outros venham, não se coloque em posição para que outros venham te julgar, porque aí você vai fazer aquele irmão tropeçar. É isso que Paulo está dizendo. Então, se você tem esse entendimento, se abstenha e evite que aquele irmão mais fraco tropece ao julgar você. É isso que Paulo está afirmando aqui. No verso 23, fechando o capítulo, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. O que Paulo está dizendo aqui então? Se tem dúvida,
não pratique, não faça, não participe, não coma, não beba. Porque se tem dúvida, não existe fé, não provém da fé. Porque se provém da fé, a fé não traz engano, ela traz certeza, traz paz. E aí ele fala, o que não provém de fé é pecado, então não faça. Encerrando esse assunto, na realidade não encerra, ele vai tratar ainda desse assunto um pouco na abertura do capítulo 15, mas nós também vamos fazer isso no próximo estudo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ensine a guardar o nosso proceder, não segundo leis, não segundo costumes, mas segundo o bom entendimento e também segundo o bom senso do Espírito Santo, para não fazer tropeçar os pequeninos por quem o Senhor morreu. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra lida. Nós te louvamos porque ela hoje trouxe entendimento e sabedoria ao nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, não somente guardá-la nas nossas mentes, mas também colocá-la em prática para o louvor da sua glória. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima semana.